Olá pessoal, boa tarde. Mais uma vez com mais um vídeo aqui, né? Estava com saudade de vocês, ontem eu não gravei, mas agora eu estou aqui de volta, tá bom? E hoje, gente, eu vou falar de passado. Tem um ditado que diz que relembrar o passado é sofrer duas vezes. Minha mãe falava isso quando ela era viva. Isso tem um tom de verdade, né? Mas, gente, se a gente pudesse, a gente pegava o passado e apagava. E o passado, ele não é um risco que foi escrito na nossa vida, que a gente pode pegar uma borracha e apagar e fingir que não aconteceu. Porque nós temos uma coisa, gente, chamada memória. E se a gente fala que esqueceu o passado, isso é muito bonito nas músicas, né? Isso é muito bonito, assim, quando a gente tá querendo olhar para frente, dar a volta por cima, mas a gente não esquece o passado. A verdade é essa, porque tudo que a gente fez nessa vida, existe uma bagagem no nosso cérebro, na nossa memória. Como que você vai esquecer? Você não teve nenhum problema na memória para esquecer de tudo, mas a gente pode fazer, gente, com que o passado não nos assombre. Porque passado, ele é um lugar de passagem. O nome já diz passar, passagem, tá? Não é lugar de moradia. Eu não tô falando aqui poesia, coisa para você achar a palavra bonita, né? Porque eu acho que palavra bonita você já tá cheio. Mas é necessário que você conduza a sua vida, mesmo lembrando do passado. Tem muita gente que fala assim: "Ah, esquece o passado". Mas gente, ninguém esquece o passado. Isso é só uma frase que se fala que é para a pessoa não ficar perturbada. Ninguém esquece, porque você... Ó, por exemplo, você sabe o que te aconteceu há 10 anos atrás? Consegue lembrar coisas? Lógico que você consegue, porque a sua memória não tá em branco. Eu consigo, você consegue. A gente consegue lembrar coisas que aconteceu na infância, né? Quando a gente se reunia com a família ou quando não reunia, o que a gente comia, a nossa época de escola. Isso aí é o quê? Isso é um passado. Não tem como você apagar isso aí. Não é igual um programa de computador que você vai lá e apaga, deleta. Não tem como fazer isso. Porém, gente, esse vídeo que eu tô fazendo, o objetivo dele não é você ficar lembrando do passado. O objetivo dele é você não deixar que o passado influencie nas suas atitudes, no seu sentimento. Esse ponto. É isso que as pessoas deveriam falar com as outras. Não dizer esquece o passado, mas não deixa o passado te influenciar, te perturbar. Porque tem pessoas que elas ficam assombradas pro passado, que às vezes aconteceu coisas terríveis, das quais ela não se orgulha, as quais ela tem medo, às vezes ela sofreu muito, às vezes ela foi caluniada, às vezes ela acabou ficando presa por algum motivo. Mil coisas que acontecem no passado de uma pessoa, né? Às vezes a culpa não foi nem dela, né? Ela sofreu uma exploração, e a culpa não foi dela. Às vezes ela era criança, mas ela lembrava, né? Tudo isso aí. Mas se essas coisas começar a assombrar agora, na sua vida, na idade que você tá, você vai viver perturbado, você vai sofrer novamente, né? É aí que a frase que a minha mãe falava, né? O ditado que relembrar o passado é sofrer novamente, desculpa, nesse sentido, de você reviver ele. Não de lembrar apenas da memória, mas você querer que ele faça parte do seu presente. Aí você vai sofrer novamente. Porque às vezes, gente, ó, aquilo te marcou muito, porque geralmente o passado marca, ou positivamente ou negativamente. Mas quando é negativamente, é mais difícil, né, de você conviver, porque tem pessoas que hoje no presente, elas estão convivendo com marcas. Ela ainda está pagando pelo que fizeram com ela ou pelo que ela fez. Tá? Coisas que às vezes ela não teve culpa. Ela tá pagando no corpo dela, na saúde, na liberdade dela, no direito de ir e vir. Às vezes uma calúnia que ela sofreu, que deixou ela encarcerada. Enfim, uma série de coisas. Às vezes ela tá pagando. E como ela tá pagando, ela tá sempre revivendo. Só que tem uma coisa, gente. Eu fiz um vídeo uma vez que eu disse que a gente tem que caminhar, mesmo que a gente esteja com dores no peito, com o joelho ralado. O joelho ralado que eu quero dizer, as coisas ruins que acontecem com a gente. Porque a vida não espera. A vida não vai esperar você pegar esse passado e deixar ele lá, no passado mesmo. A vida não vai esperar você acabar com todas as consequências do seu passado. Porque o tempo não espera, gente. O tempo é cruel. E às vezes você fica pensando assim, não, eu vou esperar
passar toda essa fase, essas consequências, para mim aprender a ser feliz. Mas peraí, e se isso durar 10 anos, 20, 5, 15? Você vai perder 5 anos da sua vida, 2, 1 ano? Gente, uma semana da vida que a gente perde com coisas que não tá trazendo nada de bom, já estraga a vida da gente, já atrasa a gente. Ah, Ana Maria, mas é fácil falar porque você não sabe as consequências que eu estou colhendo. Sim, eu não sei, mas eu citei que eu entendo que o passado te marcou. Você viu que eu acabei de falar, né? Eu me compadeço, eu lamento. Mas você vai estar continuando vivendo, concorda? Você vai ter que viver. Você não sabe quanto tempo mais você vai viver, se é mais alguns anos, meses, mais umas décadas. Você vai viver como com isso te massacrando? É como se você se machucasse novamente. É a mesma coisa de você pegar um prego, furar seu dedo, né? Aí sai aí o seu sangue. E você, ao invés de você tentar passar um remédio para tirar as bactérias e limpar, você pegar o prego e ficar toda hora se espetando naquele lugar. O que você acha que vai acontecer? Porque basta as consequências que você já está colhendo, que às vezes é inevitável. Mas como, Ana Maria, então, que eu vou viver se eu estou sendo marcado, colhendo as consequências? Primeiro, usa isso para você aprender. Mas não aprender no sentido de te punir, tá? Não é assim, é para você tomar vergonha. Não, não é desse sentido. Para você aprender qual foi o caminho todo que percorreu que deu nisso aí. Toda vez, gente, que eu cometi meus erros, todos nós temos um passado, cometemos erros e temos coisas das quais a gente não se orgulha, né? Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Embora tem gente que não reconhece. Tem gente que diz assim, ai, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Peraí. Se você não se arrepende de nada que você fez, então isso quer dizer que você acertou em tudo. Você nunca errou, você nunca escorregou, você é um projeto de anjo. Então raciocina em cima disso. Alguma coisa você se arrepende. Tá bom? Pode ser pequena, pode ser grande. Eu me arrependo de atitudes que eu tomei quando jovem, assim como atitudes que eu deixei de tomar. E até hoje eu colho essas consequências. Só que eu uso isso como uma aprendizagem, né? Que é o que você deve fazer. Toda vez que o passado vier na sua cabeça e você vier remoendo aquele dia que aconteceu aquilo, que você não gostaria de ter acontecido, que fizeram com você, papapá, você usa todo esse enredo para uma coisa positiva. Esse é o lado positivo do passado, mesmo ruim. Tem lado positivo, Ana Maria? Tem. Você vai raciocinar assim, você vai levar seu cérebro, peraí, o que eu fiz que chegou até aquilo ali? Vai colocando assim, levando as pisadas, ó. É igual você seguir seguir uma pisada para saber onde está uma pessoa, onde ela passou, né? Vai colocando isso no seu cérebro, voltando. Mas não para remoer, tá bom? Esse é para aprendizagem. O que faz? Mas eu não tive culpa, não tinha nada a ver com aquilo, eu era criança, fizeram isso comigo. Mas espera aí, você pode utilizar isso para te ajudar, para você se proteger também. Vai ter uma aprendizagem, gente, de alguma maneira. Talvez não da maneira como eu estou falando, mas você vai ter que extrair uma aprendizagem, que é uma maneira também de você sofrer menos, sabia? É como se você estivesse fazendo uma terapia com você mesma. Eu fiz isso comigo em algumas coisas, para mim funcionou, né? Eu não sei se funciona para você, né? Eu não sei o que você está passando e não precisa me contar também, porque só Deus sabe. Mas coisas que eu vivi lá no passado, que não foi nem culpa minha. Não é, eu não teria que aprender nada disso, supostamente. Mas eu posso ajudar pessoas com isso. Ou ajudar a mim mesma. Ou ajudar você a administrar, a processar isso aí para você não enlouquecer. Tá? Não é para você se culpar. Entendeu? Porque às vezes você não tem culpa. Eu entendo que tem coisas que acontecem com a gente que é os outros que causam. Mas você tentar extrair uma aprendizagem, tá bom? Você tem que tentar extrair uma aprendizagem, porque tem. Às vezes a aprendizagem, ela tá disfarçada aí nesse passado. E Deus vai mostrar para você. Segundo, não fica se martirizando. Ainda que você teve culpa, porque tem coisas que a gente também faz, apronta, tudo. Você teve culpa, mas peraí, você não vai voltar no tempo, tá bom? Então, qual a aprendizagem que você vai tirar aí? Você não vai se martirizar, mas você tem que ver o que fez você fazer isso para que você corrija. Qual é o fator que está fazendo você agir assim, para não acontecer de novo. Porque pode ser que você não tenha outra chance, certo? Né? Eu fiz isso certa vez com coisas que me aconteceram. Terceiro, você vai tirar boas lições para você e para a vida e para os outros.
Futuramente você vai poder contar isso aí. Tem coisas que você não vai poder contar, porque talvez coloque sua vida em risco. Mas se for uma coisa que dá para contar, você pode contar como testemunho, para ajudar outras pessoas a não ir pelo seu caminho e não fazer o que você fez, para não sofrer o que você sofreu. Porque, como eu sempre falo, duas maneiras de você se corrigir e aprender: com os erros dos outros e com os seus erros. Vai ter situações que você vai ter que aprender com o seu erro. É inevitável, você errou. E vai ter situações que não precisa você errar. Você já viu seus pais errando, a sua família errando, alguém que você conhece errando. Por que que você vai cumprir a mesma coisa? Que se você sabe que vai dar daquela mesma coisa ali. Hã? Isso aí é para você pensar. E a última coisa, para fechar o vídeo. Seguir em frente mesmo com dor, que foi o que eu falei no início. Você não vai poder mudar as pessoas, não vai poder mudar o tempo. Às vezes aquelas pessoas que fizeram aquilo com você não estão nem mais nessa vida. Ou talvez já foi tudo resolvido. Ou talvez já foi tudo esclarecido, porque o tempo esclarece tudo. Ou talvez está esclarecendo ainda. Ou talvez não tenha a menor chance que vai esclarecer, mas Deus é justo. Vai esclarecer sim. Quer você tenha feito, ou outros tenham feito com você. De alguma maneira vai existir uma justiça. Eu não estou falando vingança, muito menos com as próprias mãos. A justiça que vem de Deus, em que ele pode usar homens, pessoas para fazer essa justiça, né? As leis, por mais que sejam falha. Então você tem que seguir em frente. O peito tá doendo, você tá chorando, você tá dizendo: não mereço isso, eu não tive culpa, tá bom. Mas você tem que continuar seguindo, porque senão essa pessoa que fez isso com você, ela vai estar te prejudicando de novo. Sabe como? Sem tocar em você emocionalmente, ainda que essa pessoa não esteja mais nessa vida. Tem pessoas, gente, ó, por exemplo, tem mulheres, por exemplo, que foram traídas. Um exemplo, foi coisa do passado. Não só mulher como homem. Elas não perdoam. E isso está atingindo a saúde dela, porque tem problemas que desenvolvem na saúde, porque a pessoa ela tem ódio no coração, tá bom? Isso já é, a ciência já fala sobre isso. Ela não perdoa, ela revive isso toda hora. Às vezes o marido nem está mais nessa terra, ou a esposa. Mas toda hora ela revive. Ela está se martirizando de novo. É o exemplo do prego. Ela está furando de novo o dedo. Gente, a pessoa não tá mais, ela já foi embora. Se ela não pagou nessa vida, ela vai ter o juízo final. Ou talvez até já pagou também. Ela não vai fazer de novo. Mas você tá se martirizando de novo. É como se essa pessoa estivesse viva, te prejudicando de novo. Mesmo depois que ela não tá mais entre nós, parece que o fantasma dela tá sendo substituto da maldade dela, porque você está permitindo. Você não consegue apagar isso de você. Você não consegue tirar essa dor, esse machucado. Isso é a terapia. Você pode pedir até ajuda também de um psicólogo, né? De um psiquiatra, sei lá, algum profissional da saúde, né? Que eu gosto, a psicologia, eu acho que ela ajuda muito as pessoas, se você puder. Mas a maior psicologia tem que ser feita com você. Você ficar com você mesmo e dizer, ó, a partir de hoje eu errei, não vou errar mais. Se eu tive a ver com o que aconteceu, não vou ter. Mas se eu não tive a ver, eu sou inocente, aprontaram para mim, eu vou perdoar não por causa dos outros, mas por causa de mim. Porque eu não quero que essa pessoa continue me prejudicando emocionalmente. Porque toda vez que a pessoa vem na sua cabeça o que ela fez, ela te prejudica sem pôr a mão em você. Olha como é terrível isso. Tudo que você quer é se desligar disso, mas você acaba trazendo isso de volta e massacrando você mais ainda. Será que não é o que está acontecendo com você? Eu vou parar por aqui, tá bom? Se você gostou, deixa esse vídeo, deixa seu like. Gente, isso é uma palavra profunda para se pensar. Tem gente que fica doente por causa do passado que ela teve, do que fizeram com ela. Eu já fiquei doente. Graças a Deus hoje eu tô curada, porque eu procurei curar a mim mesma. Eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu deixo isso me massacrar o resto da minha vida, ou eu perdoo. Não quer dizer que a pessoa que provocou o seu passado ruim, se ela estiver entre nós, que você tem que conviver e fazer amizade com ela. Mas dentro de você, você tem que se libertar emocionalmente. Não é fácil, porque não foi fácil para mim. Mas eu tinha uma escolha a fazer. E eu escolhi viver bem. E viver bem não é conviver com a pessoa que te machucou. Viver bem é viver bem com os seus sentimentos. Tá bom? Eu vou parar por aqui. Se isso te serviu para alguma coisa, deixa os comentários. Você não precisa se identificar, nem falar o que te aconteceu. Isso está sendo um bálsamo para você.
Eu não estou tripudiando da sua dor, dizendo que não foi nada a sua dor, porque só você sabe o que sentiu. Só cada um sabe a história e as cicatrizes que traz. Mas você tem que olhar a cicatriz como algo que ficou lá no passado, tá bom? Mas não como algo que sangra. Tudo bem? Se você gostou, deixa o seu like. Muito obrigado e tenha um bom dia.